Agora a gente vai pintar, porque pintura é uma verdadeira terapia, né? Com pincéis e tintas a gente faz obra de arte, a gente relaxa a mente. E a artesã Verônica Silva tem trazido com muita frequência dicas variadas, super simples e fáceis para a gente colocar em prática. Então, vamos lá com muita atenção, porque Verônica já está aqui no estúdio e trouxe algumas de suas pinturas, que aliás você arrasa, né? Obrigada. Ela faz aquela pintura linda, gente. Olha, esse jogo aqui de café da manhã tá uma coisa. Aí olha essa macarronada com vinho aqui, que parece que é tão real que dá água na boca. E hoje a gente vai aprender a fazer exatamente o quê, Vê? Hoje eu vou ensinar pão de queijo, que é muito simples. Por que eu trouxe pão de queijo, gente? Porque da última vez que eu vim, eu trouxe uma pintura menos realista. E aí eu falei pra vocês que da próxima vez eu ia trazer alguns exemplos pra mostrar a diferença. Então eu quero mostrar pra vocês um pão de queijo, que eu não sei se é fácil na cozinha, porque eu não sou muito boa de cozinhar. Tá bom. Mas eu sei que é super simples de pintar. Então vamos lá, vamos aprender a pintar o pão de queijo aqui. Você já tem ele riscado, não é? Isso, eu já deixei riscado. Eu sempre costumo trabalhar riscando antes, tá? Porque assim a gente consegue desenvolver melhor a pintura. E antes de eu começar a pintar, eu vou explicar um pouquinho. Como vocês podem ver nos modelos que eu trouxe hoje, a gente trabalha bastante luz e sombra, que nós conversamos da última vez. Então, quanto mais a gente trabalha a questão da luz e sombra, mais a gente consegue aquela dimensão, a tridimensionalidade para o nosso desenho, tá? Então, é muito importante que a gente trabalhe essas questões de luz e sombra. Outro ponto é o seguinte, quando a gente está pintando mais porcelanizado, né, ou mais figurativo, acaba que a gente alisa bastante a tinta. Quando é realista, a gente alisa menos. E é isso que eu vou mostrar hoje no pão de queijo, tá? Já deixei um adiantado, porque eu preciso que ele esteja seco para a parte da luz e sombra, mas agora a gente vai fazer o preenchimento de um deles. Vou pegar um pincelzinho chato, tá? Que a gente fala que é um pincelzinho mais durinho, tá vendo? Ó, filamento durinho. Filamento nada mais é do que a ponta, tá, gente? E aí a gente vai começar a brincar com as cores. Se no porcelanizado eu posso vir direto jogando cor e depois trabalhando luz e sombra, no realismo, cada pedacinho vai ter a sua cor. Então eu vou começar com um tonzinho mais escuro e puxando. Pode colocar na fase do preenchimento bastante tinta, tá? Tem que colocar tinta para poder preencher toda a trama do tecido. E quando eu falo trama do tecido, eu não me refiro aos buraquinhos, e sim à linha do tecido mesmo, o entrelaço dele. Aqui eu já venho com um amarelo mais clarinho. E vou mesclando uma cor na outra, mas eu não preciso alisar demais. Ó, o que é alisar? Eu estaria colocando várias vezes assim o pincel, ó, e esfregando bastante até uma cor sumir e virar uma cor nova. Eu não preciso disso. Eu posso deixar bem marcadinho as cores, ó. Toda vez que eu tô pintando assim coisas de comida, essas coisas, quanto mais texturizado a gente deixar, mais realista ele vai ficar, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho do meu mostarda, como se fosse aqueles rachadinhos do pão de queijo. Aqui também a gente pode colocar um pouquinho. Outra coisa, gente, na questão do realismo, quando a gente está envolvendo a parte real mesmo, a gente não precisa se preocupar com o risco. Por quê? Porque às vezes a gente cria muito no olhar. Então, por exemplo, aqui no risco não tinha o rachadinho. Eu criei, tá? Vou colocar um pouquinho do areia aqui. Vejam que sim, cada espaço tem a sua corzinha, tá? Cada lugar vai envolver uma cor diferente. Aqui um pouquinho do geada. E vou trazendo para as outras cores, ó. Aqui embaixo vou colocar um pouquinho de ocre ouro. E de novo puxando para cima. Quem me segue sabe que eu gosto muito de pintar coisas assim, né? Cupcake, bolo, essas coisas. E aí, a forma de pintar é a mesma, ou seja, dá mais textura, não colocando muito, não alisando muito a pintura, tá? Ó. Você tem muitos alunos, né, na internet? Graças a Deus, sim, tenho bastante. Você dá aula online, ainda tem jeito do pessoal fazer aula com você? Tem jeito sim. Tem vários cursos, vários projetos com videoaula que as pessoas podem escolher. Projeto é essa pintura, né? A gente chama no mundo da pintura em tecido de projeto. É como se fosse uma apostila. Então tem vários projetos com videoaula e as pessoas podem adquirir sim. Então segura aí que eu volto já para você continuar dessa parte que você parou, tá bom? Combinado. Muito bem, estamos aprendendo a fazer um pão de queijo pintado
resultado e a gente deixa pra comer só depois que chegar a nossa delícia. Agora a gente continua aqui com a Verônica. Separou aí nessa misturinha de cores, mas a gente continua, né? Isso. Agora, aproveitando que você me deu um tempinho, eu esperei secar só um pouquinho, mas ainda tá úmido, tá? A gente só não tá encharcado. A gente vai fazer O alguns ideal é efeitos. esperar secar. Isso, só um pouquinho pra fazer esse efeito agora. Tá, joia. A gente vai continuar com um pincelzinho chato, que é esse aqui de pontinha mais reta, só que um tamanho um pouquinho menor. E a gente vai fazer alguns efeitos. Vou pegar um pouquinho do telha e vou vir aqui, ó, nessa região de baixo, pra deixar como se fosse aquele queimadinho. Sabe quando as pessoas fazem em casa? Então tem aquele queimadinho embaixo, a gente pode fazer um pouquinho, ó. Mais moreninho na parte de baixo. Aqui também. Posso colocar uma divisão aqui também, como eu fiz nesse, ó. Uma divisãozinha mais aqui pro meio. Vou pegar um tiquinho de nada do mostarda, vir aqui, ó. Toda vez que eu trabalho uma cor em cima de outra cor, a cor não vai ser a mesma intensidade. Então, olha só. Aqui, ela tá bem escura porque ela tá sozinha. Aqui, ela tá misturada com a cor de base, que é a cor de baixo. Então, ela tá um pouquinho mais clara. Se eu quero o efeito dela mais claro, eu vou trabalhar ela em cima de uma cor de base. Se eu quero o efeito dela mais escuro, como aqui, eu trabalho direto no tecido ou eu espero secar completamente para poder usar. Fiz isso, vou fazer um pouquinho mais aqui também de uma divisãozinha, ó. E agora eu vou lavar o meu pincel. A gente vai pegar o tom castanho, bem pouquinho, ó, tem quase nada de tinta, tá vendo, ó? Bem pouquinho mesmo. E vou fazer umas manchinhas, como se fossem... sabe quando a gente coloca, às vezes, o queijo em cima, ou o queijo ultrapassa a massa, né? Porque a minha mãe faz bastante assim, então ela rala grande, e aí quando a massa assa, ela acaba ultrapassando a massa, sabe? E aí fica do lado de fora mais queimadinho, mais torradinho, ó. E enquanto a gente deixa secar um pouquinho, eu quero mostrar a dimensão que eu mencionei pra vocês. Vamos olhar aqui no exemplo, no nosso trabalho pronto. Quando a gente tá trabalhando assim, ó, se a gente coloca, tá vendo? Tem um pão de queijo mais aqui ao fundo, de outra cor mais escura. Quando a gente trabalha isso aqui, a gente dá dimensão, que tem mais pão de queijo na cesta do que a gente tá vendo. Então tem mais embaixo. Quando a gente quer dar essa dimensão, basta a gente colocar um tom mais escuro embaixo. Então aqui, ó, é cesta, é vazio, por isso que tá bem escuro. Já aqui tem pão de queijo e ele tá por baixo dos outros, então ele fica um tom mais escuro do que os outros que estão na frente. Então isso aqui dá dimensão. Ter elementos como a gente chama, né? No segundo plano, no terceiro plano e no primeiro plano. Qual é o primeiro plano? Esse que a gente tá vendo nitidamente. Segundo plano, esse aqui que a gente vê um pouquinho. Terceiro plano, o fundo da cesta. Isso dá dimensão pro desenho, tá? E aí, a gente pode colocar um pouquinho, já começar a dar os efeitos de luz e sombra mesmo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar nesse aqui que já tá seco, tá? Porque esse aqui tá muito molhadinho. Como eu vou trabalhar o branco, se eu colocar direto nesse, o branco ele é muito fácil de contaminar, ou seja, ele vai ficar amarelinho, se o amarelo ainda estiver seco. Então, eu preciso trabalhar com ele... Sequinho. Isso, com ele sequinho. Vou pegar um pouquinho do branco e aí entra aquela questão que eu falei, não alisem a tinta. A gente vai usar um pincel mais molinho, ó, porque esse pincel aqui é feito para esse tipo de efeito mesmo, não alisar. Já esse pincel que nós estávamos usando, ele é feito para entrar na trama do tecido, então ele acaba alisando. Esse preenche, esse faz efeito, tá? Vou pegar o branco e aí a gente vai começar a dar umas pinceladas sem alisar muito, ó. Verônica, noto que um seu tá mais claro, o outro tá mais escuro, é assim mesmo? Eu preciso deixar todos iguais? Se eu deixar todos os meus pães de queijo na mesma cor, com o mesmo efeito, eu vou estar fazendo um padrão, eu vou padronizar. Padronizado não é realista. As pessoas, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, os seres humanos, eles têm características que o definem como ser humano, mas cada um é diferente do outro. Meu cabelo é curtinho, o seu é comprido, o seu é mais loiro, o meu é mais escuro, ou seja, a gente é diferente. Então, se a gente padronizar, não vai ficar realista. Sim. Então, quanto menos padrão, mais realista vai ficar. Ainda mais pão de queijo, né, gente? Que sai um diferente do outro, não tem jeito. Se a gente faz em casa, então, a gente faz de um tamanho, faz de outro, né? E aí eles assam de formas diferentes mesmo. Vou pegar um pouquinho mais, ó, a gente pode dar uma leve escurecida aqui embaixo.
Alguns podem ficar mais escuros, outros mais claros. Lavo o pincel entre uma cor escura e uma cor clara, ó. E eu vou passando com pinceladas sem alisar mesmo. Toda vez que eu tenho um tom escuro, por exemplo, esses rachadinhos, né? Que às vezes, dependendo do pão de queijo, ele acaba rachando mesmo. Toda vez que eu tenho um tom escuro, pego um tom mais claro e evidencio pertinho, ó, passo perto, eu tô evidenciando aquele tom mais escuro. Eu mostro que é uma rachadura. Olha a diferença desse que já tá pronto e desse aqui que ainda não tá. Eles ficam bem diferentes, tá? Mesma coisa a gente pode fazer com o outro, só que com o outro eu vou escurecer um pouquinho mais algumas regiões. Então, eu vou intensificar mais as rachaduras, deixar um pouco mais escuro. Posso fazer mais manchinha e sempre trabalhando com pouquinha tinta, ó. Eu costumo dizer que menos é mais, ou seja, se a gente colocar pouco, a gente pode colocar mais se necessário. Se colocar muito, para quem não tem experiência, fica difícil tirar. Tá joia. Então, enquanto você seca mais um pouquinho aí, eu vou te pedir esses 2 minutinhos e volto pra você continuar. Combinado. Que aulão, hein, gente? Que aula boa, né? Eu falo, Verônica realmente dá muitas dicas preciosas pra gente. Isso é maravilhoso demais. Gente, vamos continuar nossa aula de pintura aqui com a Verônica. Você tá arrasando hoje, eu tô amando. Dicas preciosas, bem pontuais, com uma didática perfeita. Obrigada. Show. Bom, fizemos aí as rachaduras, demos uma iluminada. Isso, agora eu vou colocar a mesma coisa que nós fizemos esse, só que nesse para mostrar o formato que são diferentes, tá? Vou pegar um pouquinho do branco de novo e vou iluminar só em alguns pontos, ó. Como ele tem um aspecto bem diferente, um formato diferente, ele não é todo arredondado, então a sombra e a luz pegam neles de formas diferentes também. Então, por exemplo, esse aqui tá mais achatado, esse já tá mais redondinho, né, mais gordinho, então vão pegando as tonalidades de formas diferentes, tá bom? Como eu falei da última vez, a gente precisa observar o seguinte: quando a gente está fazendo um desenho realista, a sombra e a luz, na verdade, pode vir de vários lugares, não apenas de um. Só que, de novo, compreendo que para quem está começando, fica complicado falar, ah, mas aí vai vir de vários lugares, como é que eu vou fazer? Então, estabeleçam que a nossa luz principal está de um lado, e aí a gente sabe que todos os pontos de luz principal vai estar daquele lado. E a sombra vai estar do lado contrário à luz, tá bom? Bom, aqui a gente continua fazendo os mesmos efeitos e agora eu quero mostrar só a diferença quando a gente faz o fundo de um tom mais escuro, que foi o que eu comentei, a questão da dimensão, né? A questão mesmo do plano. Então, ó, aqui eu coloquei um pouquinho de castanho, aqui eu vou colocar um outro pão de queijo mais escuro, porque a gente tá vendo menos detalhe deles. Isso é outra dica também, tá, Clau? Quando a gente está começando, quando está no início, eu oriento que a gente comece a pintar tudo que está embaixo primeiro. Porque olha só a dificuldade que eu tô tendo para fazer esse cantinho, tendo feito já esses dois, para não borrar os dois. Então, o ideal é que a gente faça sempre o que está embaixo, nos planos anteriores, né, os de trás, para depois fazer os que estão na frente. Perfeito. Tá? Amei. Olha, cada vez que você vem, a gente tá aprendendo um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente já tá craque na pintura. Aí sim. Mas, gente, na verdade mesmo, vou falar, gruda na Verônica, vai fazer aula com ela, vai fazer os cursos com ela. Ela tem as apostilas, inclusive ela trouxe 2 apostilas que podem ser sua. São 2 pessoas, né, Rose? Ou uma? 2? Então tá, você manda aí a frase bem caprichada, o que é que faz a sua vida melhor, que você pode faturar uma apostila da Verônica Silva, tá? Ela tá deixando 2, então são 2 vencedoras. Muitíssimo obrigada. Vou passar os seus contatos aqui e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Obrigada, Vê. Ela tá no Face como Vê Artes e Presentes. Vê Artes e Presentes. E no Instagram como Vê Artes. Não tem erro. E ela tem cursos maravilhosos, tá? Vai fazer com ela. Aliviar a mente. É bom demais, não é?